realmente com cessar-fogo implementado, e a leitura que está sendo feita de que isso representou uma grande derrota Para do Israel. Apenas começou, mas eu acho que é um passo importante para viabilizar o cessar-fogo na sua primeira etapa, que durará, se tudo der certo, 6 semanas, 42 dias. Então, começou a troca de prisioneiros. Nessa primeira etapa, tem que ser entregues os 33 prisioneiros israelenses que estão em poder do Hamas, e já foram entregues 90 prisioneiros palestinos. Há uma expectativa de que sejam entregues 1.904, algo assim, quase 2.000 prisioneiros. Há muitas inseguranças ainda sobre a consequência do cessar-fogo, se ele chegará até o seu final, se ele se tornará um cessar-fogo abrangente e permanente, que é a grande reivindicação, não só dos palestinos, mas de toda a humanidade, todos os movimentos solidários com a causa palestina. E há uma expectativa ainda maior de que prossiga a luta e que seja vitoriosa pelo reconhecimento do Estado Nacional da Palestina, que é uma luta estratégica e de talvez um prazo mais dilatado. Mas eu acho que o começo está caracterizado. Eu também acho que é uma derrota de Israel, haja vista, inclusive, o fato de que já os setores mais extremados ainda do que o Netanyahu, já se declararam fora do governo, porque dizem que isso é uma humilhação nacional, é uma rendição de Israel perante o Hamas e a luta de libertação do povo palestino, e a própria atitude do Netanyahu, que, segundo consta, em alguns depoimentos que vazaram da reunião que ele teve com os ministros, ele disse: não, mas calma, eu posso retomar essa guerra a qualquer momento, posso voltar a bombardear. Inclusive, ele diz o seguinte: eu tenho a anuência do Biden e do Trump, caso, e dos mediadores, ele insinua isso, né? Caso algum deslize seja cometido pelo Hamas, eu estou pronto para retomar os bombardeios. Ou seja, ele está em busca de algum pretexto para romper aquilo que foi pactuado. Então vamos aguardar, mas de fato é uma vitória da resistência que precisa ser cultivada, apoiada, desenvolvida, e na tentativa de levar esse cessar-fogo às suas últimas consequências. Todas as reféns liberadas pelo Hamas estão em boas condições de saúde, segundo a Cruz Vermelha, e nenhuma delas foi estuprada, né? Porque muitas pessoas disseminam, por exemplo, nas redes sociais, os estupradores do Hamas, etc. e tal. Falava-se isso no 7 de outubro também. Como é que você viu essa liberação e o estado das pessoas que foram libertadas dos dois lados? Léo, eu não vou poder colocar essas imagens aqui, eu te mandei um vídeo ontem, e mais tarde eu vou fazer uma live no meu canal com a professora Tânia Abdala, ela é palestina. Ela está em contato direto lá com Gaza, ela tem parentes em Gaza que mandaram esses palestinos que foram, essa primeira leva de 90, eles fizeram fotos antes e depois da prisão, né? A libertação. As condições são extremamente precárias, eles têm manchas pelo corpo, não só de tortura, mas sarnas, doenças epidérmicas, né? E você viu essas 3 primeiras que saíram, elas saem sorridentes, elas saem em boas condições, pele corada, foram bem alimentadas e bem tratadas, e receberam, inclusive, uma cestinha com um dos componentes dentro da cesta era um certificado, tipo assim, de uma conclusão, como se passassem por um curso ali, que elas fizeram ali naquele período lá em Gaza, fotos dela no cativeiro, né, enfim, então é outra realidade. Foram bem tratadas e os presos palestinos são rigorosamente maltratados, não recebem assistência devida, né? Bom, em relação à avaliação desse processo, Léo, o que eu, você, Zé, nós temos feito aqui está coadunando os jornais israelenses, principalmente o Haaretz e o Times of Israel, que é o segundo maior jornal de Israel, eles avaliam que Israel sofreu uma derrota nesse processo. Alguns analistas, em artigos assinados, portanto não são matérias de reportagens oficiais dos jornais, mas essas matérias assinadas correspondem ao pensamento dos jornais. Eles dizem claramente que foi o pior acordo que Israel fez em todos os acordos. E esse não é o primeiro. Houve um acordo uma vez que Israel, em troca de 2 prisioneiros israelenses, 2 soldados sequestrados pelo Hamas, eles soltaram 2.000 ou 3.000 presos, né? Então, que mensagem se passa não é para o mundo em geral, mas passa para nós, lutadores pela liberdade, pela democracia. Vale a pena lutar. É claro que tem sacrifício, que quase 50.000 mortos, não tem dúvida disso. Mas a alegria que tomou Gaza, a alegria, né? O Hamas foi para as ruas com seus uniformes militares, com suas metralhadoras. Cadê o Hamas destruído? Quem é que assinou esse acordo? Cadê o Hamas que
não era para liquidar o Hamas. Quem é que assinou o acordo? Foi o Hamas que assinou o acordo. E eles estão nas ruas comemorando a vitória. Então, não há dúvida, né? Eu fico feliz quando esses analistas dizem isso, Israel perdeu esta guerra, né? Então, foi uma derrota de Israel. Então, expressamos essa opinião aqui ao longo de 470 dias, e agora nós vemos esse resultado, esta festa nas ruas de Gaza, do que restou de Gaza, mas mesmo sobre esses escombros é visível, né? Mesmo todas as famílias de Gaza tendo perdido 1, 2, 3 familiares, você vê no rosto a alegria da vitória, que vale a pena lutar, porque está aí a vitória, prisioneiros sendo libertados. Serão libertados, isso que o Zé falou, é no mínimo 1.600, 1.700 presos, né? Um dos analistas que o Lejane menciona é o David Rees, né, que fala o seguinte: dizer, Israel queimou toda a sua imagem internacional, perdeu todo o seu capital político e saiu derrotado, que tudo isso que foi feito agora poderia ter sido feito no dia 8, 9, 10, 11, 12 de outubro, logo depois da ação do Hamas, né? E eles cometeram o genocídio, destruíram toda a Palestina.